E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontenelle aqui na área. Já estamos aí hoje para mais uma aula de Química, tá? Hoje, pessoal, nós vamos começar a estudar as funções orgânicas, que eu já dei na aula passada, a introdução, tá? Nós vimos que existem vários tipos de funções orgânicas dentro da química orgânica e hoje a gente vai começar a estudar elas, tá certo? A primeira que a gente vai ver, que no caso é a primeira que a gente vai começar a estudar, são os hidrocarbonetos, tá certo? É o primeiro tipo de função orgânica que nós temos e são as funções orgânicas mais simples que nós temos, tá? Por que eu digo que são as mais simples? Porque o que é um hidrocarboneto, pessoal? Hidrocarbonetos são compostos formados, ó, exclusivamente, tá? Exclusivamente por carbono e hidrogênio. Tá, gente? Hidrocarbonetos, eles só irão possuir em suas cadeias hidrogênio e carbono. Ah, professor, mas tem o oxigênio. Oxigênio é carbono e hidrogênio? Não, então não é um hidrocarboneto, tá? Para ser hidrocarboneto, só tem que ter hidrogênio e carbono. Se aparecer qualquer outro tipo de substância, qualquer outro tipo de átomo, não será um hidrocarboneto, será uma outra função orgânica, mas não um hidrocarboneto, tá certo? Em fórmula geral, pessoal, os hidrocarbonetos eles serão expressos nas fórmulas moleculares da seguinte forma, ou seja, os hidrocarbonetos eles têm como fórmula geral, pessoal, é a maneira de se representar todos os hidrocarbonetos na forma molecular, tá certo? Como eles têm na fórmula geral, a representação CXHY. Esse X e esse Y, pessoal, eles são representações de quantidades, tá? Como eu vou mostrar aqui nos exemplos, esses X e esses Y são as quantidades de hidrogênio e as quantidades de carbonos presentes dentro da função hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, pessoal, eles têm esse nome pela seguinte modo, porque ele deriva da palavra hidro. Hidro, ele vem de hidrogênio e também de carboneto, no qual carboneto quer dizer carbono. Por isso, gente, que hidrocarbonetos, eles são substâncias só por carbonos e hidrogênios, tá? Como vocês podem ver aqui, eu coloquei alguns exemplos de hidrocarbonetos, tá certo? Aqui eu coloquei, ó, CH4. Lembrando, ó, que aqui é CH4, no lugar aqui é como se eu tivesse CXHY, tá? Ó. No caso, esse X ele é a quantidade de carbono e esse Y ele é a quantidade de hidrogênios. Aqui no caso, C1H4, tá? Lembrando, gente, que quando não aparece nenhum númerozinho na frente de um átomo, no caso aqui desse carbono, isso quer dizer que ele tem um apenas, tá certo? Então aqui é C1H4. Lembrando que o carbono ele precisa fazer 4 ligações. Esse hidrocarboneto ele tem como nome metano. Exatamente, pessoal. Todos os hidrocarbonetos eles possuem nomes. Tá? Então a gente vai aprender a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nomenclatura nada mais é do que dar os nomes das cadeias carbônicas. Exatamente, vocês vão aprender a batizar cadeias carbônicas. Aqui a gente tem essa cadeia carbônica, que ela pode ser... Aqui ela está na fórmula estrutural e aqui ela está representada na fórmula molecular, tá certo? No caso aqui eu tenho C4H10, 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Essa minha cadeia ela tem como nome butano. Butano. Aqui eu tenho um outro tipo de hidrocarboneto, ó. Lembrando que hidrocarbonetos é só hidrogênio e carbono. Como vocês podem ver, todas essas cadeias carbônicas elas só têm carbono e hidrogênio. Então, é um hidrocarboneto, tá certo? Aqui eu tenho C2H4. No caso, essa minha cadeia ela tem como nome eteno, tá certo?
Aqui, pessoal, nós temos os principais grupos de hidrocarbonetos, tá? A gente vai estudar todos eles, ou no caso, os principais tipos de hidrocarbonetos que a gente vai ver, tá? Os principais tipos de hidrocarbonetos que nós temos são os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos e os ciclanos. Esses são os principais tipos de hidrocarbonetos que nós temos, tá? Então a gente vai estudar cada um deles, óbvio que separadamente. A gente vai começar primeiro pelo alcano, tá certo? Bom, o primeiro tipo de hidrocarbonetos, pessoal, que nós vamos estudar são os alcanos, tá certo? O que é um alcano? Bom, bora lá. Definição e fórmula geral. Os alcanos, pessoal, também eles podem ser chamados de ou hidrocarbonetos parafínicos, tá? É um outro nome que os alcanos têm, tá? Esse nome ele não é muito utilizado, mas vai que caia, né? Numa questão esse nome, hidrocarbonetos parafínicos. Então, se cair, vocês já sabem que hidrocarbonetos parafínicos é a mesma coisa que alcanos, tá? Mais pra frente eles têm esse nome porque a maioria dos alcanos, pessoal, eles vão constituir parafina, tá? Por isso que eles podem ser chamados também de hidrocarbonetos parafínicos, de parafina, tá certo? Os hidrocarbonetos, pessoal, no caso os alcanos, eles são hidrocarbonetos acíclicos e saturados. Bora lá, recordando o que são hidrocarbonetos acíclicos, tá? Isso, hidrocarbonetos acíclicos são cadeias carbônicas abertas. E saturados, o que é uma cadeia saturada? Exatamente, são cadeias carbônicas que só possuem ligações simples entre os átomos de carbono. Mas eu coloquei aqui no quadro, dá para vocês verem. Isto é, que tem cadeias abertas. Todos os alcanos, pessoal, eles possuem cadeias abertas e apresentam apenas ligações simples entre seus átomos de carbono. Ah, professor, mas eu vi uma cadeia que tinha uma ligação dupla. Ligação dupla é ligação simples? Não, então não é alcano. Para ser alcano, tem que ter apenas ligações simples. Ah, apareceu uma ligação dupla, uma ligação tripla? Não é mais alcano, é outra coisa, tá? Mas não é alcano. Eu coloquei aqui para vocês observarem alguns exemplos de alcanos. Ó, C4, CH4, aqui C2H6, C3H8, C4H10. E assim por diante, tá, pessoal? Essas minhas cadeias carbônicas aqui, ó, elas vão até não sei, tá? Elas podem ser infinitas, tá certo? Aqui eu só coloquei na ordem crescente dos alcanos, tá? Como vocês podem ver, ó, C2H6, C3H8, C4H10. Claro que ele continuaria C5H12, C6H14 e assim por diante, tá? Como vocês podem observar, pessoal, todos esses meus aqui, ó, todas essas minhas fórmulas estruturais aqui representadas são alcanos, porque cadeias abertas e entre os átomos de carbono só existe ligações simples, tá certo? Generalizando, pessoal, eu posso dizer que os alcanos, eles são o quê? CnH2n mais 2. O que é essa fórmula geral? Ou seja, esse generalizando. Isso aqui é a fórmula geral. E a fórmula geral, pessoal, ela serve para vocês determinar a quantidade de hidrogênios presente dentro de um alcano, apenas sabendo a quantidade de carbonos, tá? Esse N aqui, ele quer dizer isso, ele quer dizer a quantidade de carbonos. Bora ver, ó. Nessa minha fórmula aqui, eu tenho 2 carbonos. Se eu substituísse aqui 2, eu conseguiria determinar a quantidade de hidrogênios, que ficaria 2 vezes 2, 4, mais 2, 6, ou seja, C2H6, tá certo?
Essa fórmula geral, ela serve para isso, para vocês determinarem a quantidade de hidrogênios apenas sabendo a quantidade de carbonos. Ou vocês têm uma cadeia muito longa e vocês não querem contar a quantidade de hidrogênios. Então, vocês fazem o quê? Contam a quantidade de carbonos e joga na fórmula geral. Aí vocês conseguem descobrir a quantidade de hidrogênio, tá certo? Isso que são os hidrocarbonetos alcanos, tá certo? Hoje a aula vai ser mais curtinha, tá, gente? Porque o próximo passo vai ser nomenclatura. Então, eu vou fazer um vídeo separado só nomenclatura, tá certo? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, gente!